Hoje, você vai entender o que o arcanjo Miguel fez de tão impressionante para se tornar o anjo mais temido da Bíblia e dos céus. Não foi apenas uma demonstração de força, mas sim uma revelação do poder divino agindo por meio dele. Desde o início da criação, Miguel já existia com uma missão clara e direta: proteger o trono de Deus e garantir que nenhuma injustiça tomasse espaço nas regiões celestiais. Ele foi formado com uma estrutura diferente, preparado para a guerra espiritual, com autoridade e firmeza. Seu nome carregava uma pergunta que sozinha já fazia os inimigos estremecerem: quem é como Deus? E essa frase não era só um nome, era uma afronta direta a qualquer criatura que ousasse se levantar contra o Senhor Todo-Poderoso. No momento em que Lúcifer, o mais belo dos anjos, começou a se corromper pelo orgulho, desejando ser igual a Deus e tomar o trono para si, Miguel já estava em posição. Ele não hesitou, não recuou, e tampouco se acovardou. Mesmo sabendo que estava prestes a enfrentar um ser extremamente poderoso, respeitado e seguido por muitos, ele se levantou com coragem. Porque o que ardia dentro dele era a justiça do céu, e não havia espaço para covardia diante da rebelião. A rebelião de Lúcifer foi silenciosa no início. Ele usava palavras doces, argumentos sedutores, fazia os anjos questionarem a ordem divina, e pouco a pouco foi enganando um terço dos exércitos celestiais, até que se tornou tarde demais. O mal havia se espalhado como veneno entre os que antes serviam a Deus com pureza. E foi nesse cenário de divisão e caos que Miguel surgiu como grande guerreiro do céu, enviado diretamente por Deus para restaurar a ordem e lançar os rebeldes para fora. Miguel não apenas se levantou contra Lúcifer, ele comandou uma verdadeira batalha nos céus, algo que nunca tinha acontecido antes na eternidade. Ele reuniu os anjos fiéis, liderou com autoridade e confiança. Enquanto Lúcifer formava seu próprio exército de rebeldes, ambos estavam prontos para lutar. E quando a guerra começou, não foi com armas humanas, mas com um confronto de luz e trevas. Verdade contra mentira, justiça contra corrupção. A luta foi intensa e sobrenatural, mas Miguel tinha algo que Lúcifer nunca teria: o respaldo do próprio Deus. A sua força não vinha dele mesmo, vinha do trono de onde fluía toda a autoridade. Por isso, ele lutou com ousadia, e mesmo diante de tamanha oposição, ele venceu. Os anjos caídos não tiveram escolha, foram derrotados e lançados para fora do céu, para nunca mais ocuparem o mesmo lugar que antes tinham. Essa vitória fez com que Miguel fosse visto com temor em todo o reino espiritual. Ele se tornou um sinal claro de que Deus age através de seus servos fiéis, e que a obediência ao Altíssimo resulta em vitória. Os anjos que permaneceram ao lado de Deus passaram a olhar para Miguel como general que garantiu a paz nos céus, e os demônios que foram derrotados nunca mais esqueceram sua presença, sua voz, sua autoridade. O nome de Miguel passou a circular entre os reinos espirituais, não como um título qualquer, mas como um símbolo de poder. Sua imagem se tornou referência de combate e justiça. Ele era o que se levantava quando o caos ameaçava, quando as trevas avançavam. Era ele que aparecia, não com palavras suaves, mas com postura de quem já venceu guerras impossíveis. E o mais impressionante é que, mesmo depois de expulsar Lúcifer e seus seguidores, Miguel não descansou. Ele continuou ativo, cumprindo sua missão, atuando como protetor do povo de Deus, guerreando em batalhas invisíveis que acontecem no plano espiritual, onde olhos humanos não veem, mas onde o destino das nações é decidido. No livro do profeta Daniel, há registros de uma dessas batalhas espirituais, quando um anjo enviado por Deus foi impedido de chegar até Daniel por forças malignas. Por 21 dias, esse mensageiro ficou travado no mundo espiritual, até que Miguel apareceu, e quando ele entrou na luta, a barreira foi quebrada, e a mensagem finalmente chegou ao profeta, mostrando mais uma vez que onde Miguel pisa, o mal não resiste. Essa interferência de Miguel prova que ele não é só um guerreiro de momentos históricos do passado, ele é ativo, presente, e sua função é proteger e abrir caminhos para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Mesmo que forças demoníacas tentem impedir, ele aparece quando a situação parece sem saída, e sua presença muda completamente o ambiente. Não é à toa que ele é chamado de arcanjo, um título que o coloca numa posição superior entre os anjos, indicando sua liderança em batalhas espirituais e sua responsabilidade direta sobre o povo de Deus. E isso se confirma quando, em Daniel capítulo 12, ele é citado como aquele que se levantará no tempo do fim para proteger os filhos de Deus durante a maior tribulação que já houve na terra. Além disso, em Judas versículo 9, Miguel aparece novamente, agora enfrentando o próprio Satanás, em uma disputa pelo corpo de Moisés. E mesmo diante de um inimigo tão poderoso, Miguel não amaldiçoa, ele apenas declara com firmeza: o Senhor te repreenda. Isso mostra que sua autoridade não depende de gritos ou ameaças, mas do poder que vem do próprio Deus. O respeito que Miguel impõe é tão grande que até os demônios se movimentam quando ele aparece, pois sabem que sua presença significa guerra, e que ele não vem para negociar com as trevas, ele vem para executar justiça, destruir fortalezas do inimigo e restaurar a vontade de Deus.
Ao longo da história, muitos estudiosos tentaram entender quem é Miguel, se ele é apenas um anjo muito forte, ou se há algo ainda maior por trás de sua figura. Mas o que a Bíblia mostra com clareza é que ele é temido pelos inimigos espirituais por ser o braço de Deus em ação nas guerras do mundo invisível. Seu silêncio é poderoso, pois Miguel não precisa ser visto para estar agindo, ele não busca holofotes nem glória, ele simplesmente cumpre sua missão, derrubando inimigos que o povo de Deus nem imagina que existem, e impedindo que planos malignos se concretizem contra a igreja. Mesmo quando ninguém vê, Miguel está operando nos bastidores, e cada vez que ele entra em ação, é porque algo grande está prestes a acontecer, e algo maligno está prestes a cair, ele se torna o pesadelo dos demônios e o escudo dos que servem a Deus com sinceridade. Seu nome está gravado na história da eternidade, e toda vez que é mencionado, até o inferno treme, pois o inimigo sabe que Miguel não falha, ele não recua, e nunca será derrotado, porque quem está com ele é o próprio Deus. Por isso, Miguel se tornou o anjo mais temido, não por ser cruel, mas por ser justo, não por ser violento, mas por ser imbatível, e porque ele sempre aparece quando a escuridão pensa que vai vencer. A figura de Miguel é um lembrete constante de que o céu não está em silêncio diante das injustiças, e que Deus levantou guerreiros poderosos para cumprir seus propósitos, e entre todos, Miguel é o primeiro, o líder, o comandante das forças celestiais. E mesmo com tudo isso, Miguel continua sendo um servo, humilde, obediente, fazendo exatamente aquilo para o qual foi criado. Ele não se desvia, não questiona, apenas executa a vontade do Altíssimo com perfeição. A cada geração, Miguel se mantém firme, presente nas guerras invisíveis que ninguém vê, mas que decidem o destino das nações, das famílias e das almas. Sua presença garante que as portas do inferno jamais prevaleçam contra o povo de Deus. É por isso que até hoje, Miguel é respeitado pelos que estão no céu, temido pelos que estão no inferno, e invocado pelos que conhecem sua missão e sabem que quando ele aparece, o mal recua, o céu vence e a justiça triunfa. Mesmo após a expulsão de Lúcifer e de seus seguidores, Miguel não voltou para um descanso eterno. Pelo contrário, a guerra espiritual continuou em outras esferas, e ele passou a atuar como grande defensor dos filhos de Deus aqui na Terra. Sempre que o povo escolhido enfrentava perigos invisíveis, lá estava Miguel, invisível aos olhos humanos, mas em ação direta no campo espiritual, enfrentando forças que muitos nem imaginam que existem. Seu papel foi se ampliando, e o respeito por ele só crescia entre os céus, enquanto o medo dele se espalhava entre os demônios. Miguel conhece o inimigo como ninguém. Ele viu com os próprios olhos a transformação de Lúcifer em Satanás, viu a corrupção crescer dentro de um ser que antes era brilhante, e viu o estrago que isso causou. Então ele luta com experiência, não com impulsividade. Ele sabe como o mal opera, sabe como o inimigo se esconde atrás de mentiras, e por isso é tão eficaz em suas ações. Miguel não é enganado com palavras bonitas, nem manipulado com sentimentos. Ele luta com clareza, com convicção. Por quê? Conhece a verdade e sabe exatamente de que lado está. Quando Deus determina uma missão, Miguel vai sem questionar. Ele não pede explicações, ele apenas se levanta e cumpre, com fé inabalável, e com um senso de dever que não se encontra em nenhum outro ser criado. Ele é como uma espada que permanece afiada todos os dias, pronta para ser usada a qualquer momento, sem hesitar, sem falhar, sem vacilar. E é por isso que Deus confia a ele as batalhas mais difíceis, aquelas em que o mal já avançou demais e precisa ser confrontado com urgência. Muitas vezes, enquanto as pessoas oram, jejuam e clamam por livramento, é Miguel quem está lá no mundo espiritual, enfrentando os demônios que foram enviados para trazer destruição. Ele quebra correntes, derruba fortalezas, desarma armadilhas, e abre caminhos onde não havia nenhuma possibilidade. Mas tudo isso acontece em silêncio, sem alarde, sem reconhecimento público. Porque Miguel não luta por aplausos, ele luta por obediência. Em diversos momentos da história bíblica, há sinais da atuação desse guerreiro invisível. Ele está presente quando as forças do mal tentam impedir o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o defensor daqueles que estão em aliança com o Altíssimo, e sua presença se manifesta em momentos de crise espiritual, quando o inimigo se aproxima demais. Miguel aparece para cortar o mal pela raiz e restaurar a paz. O poder de Miguel não está em aparência, nem em discursos, mas na autoridade que carrega. Ele é como uma muralha viva entre o povo de Deus e o exército de Satanás, um escudo que se coloca à frente daqueles que estão fracos, cansados e prestes a cair. Ele não se limita a grandes eventos históricos, ele age todos os dias, em milhares de batalhas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença entre a vida e a morte espiritual de muitas pessoas. O que mais impressiona em Miguel é sua fidelidade. Mesmo tendo tamanha autoridade, ele jamais se corrompeu, jamais se exaltou, jamais se desviou. Enquanto outros seres celestiais caíram por orgulho ou rebelião, ele permaneceu firme, constante, fiel ao propósito. E isso faz com que sua força vá além do poder espiritual.
ela se estende à moral, à integridade, ao caráter celestial que habita nele. O inferno não teme apenas o poder de Miguel, mas também sua lealdade inquebrável, porque um guerreiro poderoso pode ser derrotado se corromper, mas um guerreiro fiel é impossível de ser parado, e é exatamente isso que Miguel representa: constância, retidão e força pura vinda do céu. A Bíblia deixa claro que no fim dos tempos, quando o mundo estiver mergulhado no caos e na perseguição contra os justos, Miguel se levantará novamente, não como alguém novo na batalha, mas como o mesmo guerreiro que venceu desde o princípio. Ele virá não só para defender, mas para liderar a luta final contra o império das trevas, e nada será capaz de detê-lo, porque o tempo da justiça absoluta terá chegado. Esse momento será decisivo, porque os inimigos espirituais que hoje agem nas sombras, enganando multidões e destruindo vidas, serão enfrentados com toda a fúria da justiça divina, e será Miguel o instrumento dessa execução. Sua entrada será como um trovão nos céus espirituais, uma presença que não pode ser ignorada, e uma ameaça que o próprio Satanás conhece e teme profundamente. A tradição judaica também reconhece Miguel como protetor de Israel, e isso reforça ainda mais seu papel de defensor. Ele não é um anjo qualquer, ele é um príncipe entre os exércitos celestiais, responsável por manter viva a chama da aliança entre Deus e seu povo. Quando as nações se levantam contra os filhos de Deus, Miguel é acionado, e a batalha espiritual começa. Mesmo que os homens não vejam, os céus se movem com intensidade. Quando um servo de Deus dobra os joelhos e clama por socorro, pode ter certeza que se a batalha for intensa demais para ser vencida com as próprias forças, Miguel será enviado. Ele desce com poder, com fogo nos olhos, com espada afiada, e com a missão de destruir todo o plano das trevas, porque ele não permite que as promessas de Deus sejam interrompidas por forças malignas. Miguel representa aquilo que muitos desejam ser: forte, fiel e incansável, mas sua força não está na aparência, está na submissão. Ele só é tão poderoso porque nunca saiu da vontade de Deus, e enquanto continuar nesse caminho, continuará sendo invencível, porque ninguém pode parar aquele que está cumprindo uma missão divina. Nos dias de hoje, onde o mundo está mergulhado em escuridão, onde os valores estão sendo invertidos e as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, Miguel continua agindo. Ele não é uma lenda, nem um personagem de histórias antigas, ele é real, ativo e necessário, porque a guerra espiritual nunca acabou, ela apenas mudou de cenário. Muitos cristãos não percebem, mas grande parte das lutas que enfrentam no dia a dia não são naturais, são espirituais. São forças invisíveis tentando impedir que a fé se mantenha firme, tentando causar desânimo, confusão e destruição, e é nesses momentos que Miguel atua, destruindo essas forças e restaurando a paz, mesmo que ninguém saiba o que ele está fazendo nos bastidores. A presença de Miguel é discreta, mas poderosa. Ele não precisa aparecer para que sua obra seja sentida. Ele está nos bastidores das vitórias espirituais mais profundas, e cada livramento que o povo de Deus recebe pode ser, sim, fruto de uma ação direta dele contra os exércitos das trevas. Saber que há um guerreiro como Miguel lutando por nós é um alívio, mas também um lembrete de que essa guerra não é brincadeira, ela é séria, é real, e precisa de vigilância constante, porque o inimigo não descansa, mas também porque temos um defensor que nunca dorme, nunca se cansa e nunca desiste de proteger os que pertencem ao Senhor. Quando um laço do inimigo é quebrado, quando uma maldição é desfeita, quando uma pessoa se liberta de uma opressão espiritual, muitas vezes foi porque Miguel guerreou por ela, e venceu, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém visse, mas com um impacto tão grande que muda destinos e reescreve histórias. Por tudo isso, o nome de Miguel carrega tanto peso. Ele não representa apenas um ser celestial forte, ele representa o compromisso de Deus com a proteção de seu povo, representa a justiça que não falha, a força que não recua e a verdade que nunca é vencida. A cada vez que o mal tenta se levantar contra o povo de Deus, Miguel é chamado, e ele vem como um trovão, como um terremoto espiritual, pronto para destruir o mal e restaurar a ordem divina. Ele é como um leão guardando o território do céu. Ninguém entra sem ser autorizado, e ninguém sai impune se desafiar a autoridade de Deus. Os demônios conhecem seu nome, reconhecem sua presença e temem sua aproximação, porque sabem que Miguel não negocia, ele cumpre ordens, ele executa o julgamento, ele é a espada afiada que corta qualquer plano de Satanás. Por isso, mesmo que você não veja, saiba que Miguel pode estar lutando por você agora. Enquanto você lê isso, ele pode estar em combate contra forças que estavam se aproximando, contra planos do inferno que estavam sendo armados, mas que serão destruídos antes mesmo de serem colocados em prática. Miguel é o guerreiro do céu, o escudo dos fiéis, o pesadelo dos demônios, e o instrumento da justiça divina na guerra espiritual. Enquanto houver mal no mundo, ele estará lutando. Enquanto houver ameaça contra os filhos de Deus, ele estará se levantando, porque sua missão ainda não acabou, e sua espada ainda está em chamas. Ele é a espada afiada que corta toda injustiça, que separa a luz das trevas, que coloca limites onde o inimigo quer invadir.
e que restaura aquilo que o mal tentou destruir, sua presença carrega o peso da glória de Deus, e onde ele pisa, o mal recua, porque o próprio céu o acompanha. Ele não luta sozinho, ele luta como representante direto do reino dos céus. E é por isso que sua autoridade é inquestionável. Seu nome ecoa no mundo espiritual como um sinal de alerta para as trevas. Miguel não apenas vence batalhas, ele transforma o ambiente espiritual. Quando ele entra numa guerra, a atmosfera muda, o medo muda de lado, a opressão é desfeita, e a presença de Deus começa a se manifestar de forma mais clara. É como se ele abrisse caminho para que a luz passasse sem obstáculos, e com isso, vidas são libertas, cadeias são quebradas. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Mesmo sendo tão poderoso, Miguel nunca deixou que o orgulho entrasse em seu coração, ele nunca buscou glória para si, nem tentou ocupar um lugar que não era seu. Diferente de Lúcifer, ele escolheu permanecer obediente. Mesmo tendo força para tentar algo por conta própria, ele escolheu servir. E é justamente essa obediência que faz com que ele continue sendo usado por Deus com tamanha intensidade e autoridade. O papel de Miguel é também um lembrete para todos que estão na caminhada com Deus, porque mostra que a verdadeira força está na submissão, que não importa quão fortes ou talentosos sejamos, se não estivermos debaixo da vontade de Deus, seremos apenas mais um na multidão. Mas quando aceitamos o nosso papel e permanecemos fiéis, nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos do Criador. Assim como Miguel. A guerra espiritual ainda está acontecendo, ela nunca parou, e Miguel continua em movimento, enfrentando demônios que tentam destruir famílias, igrejas, ministérios e até destinos individuais. Ele luta com sabedoria, com estratégia, e com uma precisão celestial que desmonta até os planos mais bem arquitetados do inferno. Porque ele conhece a verdade e sabe exatamente onde e como agir, nada escapa aos seus olhos treinados pela eternidade. Há pessoas que estão hoje vivas, protegidas, libertas, porque Miguel se posicionou entre elas e o inimigo. Ele se coloca como uma muralha, um escudo indestrutível, que impede o avanço das trevas e garante que o plano de Deus siga adiante. E isso acontece mesmo que ninguém perceba, mesmo que pareça que nada está acontecendo, nos bastidores do mundo invisível. O arcanjo Miguel está em constante combate. Seu nome, que significa quem é como Deus, é uma resposta direta contra o orgulho de Lúcifer, que quis ser igual ao Altíssimo. Miguel carrega no próprio nome a declaração de que ninguém pode se comparar ao Criador, e sua vida celestial é uma prova viva disso. Tudo o que ele faz, toda a guerra que ele vence, todo inimigo que ele derrota, serve para exaltar unicamente o nome de Deus, não o dele. Em tempos onde o mal tenta se disfarçar de luz, onde a mentira parece verdade, e onde as pessoas estão cada vez mais confusas sobre o que é certo ou errado, a presença de Miguel se torna ainda mais necessária, porque ele não se engana com aparências, ele enxerga além da superfície, ele sabe o que está por trás das palavras bonitas, e por isso, quando entra em cena, corta toda ilusão e expõe o que está oculto. Se você está firme com Deus, se busca viver de forma íntegra, mesmo com lutas, pode ter certeza que há uma proteção sobre sua vida, e que, se necessário, Miguel será enviado para te guardar, para lutar por você, para impedir que os planos do inimigo se concretizem, porque sua missão é defender aqueles que pertencem ao Senhor, e ele faz isso com uma fúria santa, com precisão absoluta, com coragem imbatível. Ele é mais do que um anjo poderoso, ele é o símbolo vivo da fidelidade em meio ao caos, da coragem no meio da guerra, e da luz em meio à escuridão. Enquanto houver batalha espiritual acontecendo, Miguel estará ativo, incansável, firme como sempre esteve, porque sua missão ainda não terminou, e seu chamado continua tão forte quanto no primeiro dia em que ele disse sim à vontade de Deus.